1 Coríntios 1, 27 a 29, diz-nos assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Preste atenção, qual a razão que Deus faz as escolhas? Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Que Deus nos abençoe. O texto que eu escolhi para a nossa reflexão hoje à noite diz que Deus faz escolhas, e Paulo afirma que esta séria e profunda verdade no contexto da mensagem da cruz. Ou seja, Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele está falando no contexto da mensagem da cruz, uma mensagem rejeitada por parte dos sábios, dos religiosos, das autoridades e do povo, praticamente em geral daquela época. E no verso 18, Paulo diz assim: olha, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Preste atenção, a palavra da cruz é loucura para quem? Para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. A mensagem de que Deus se encarnou, se fez homem, veio a este mundo, habitou entre nós na pessoa de Jesus, e que ele, na pessoa de Jesus, foi à cruz com um propósito, e o propósito era derramar o seu sangue, morrer e ressuscitar para cancelar os pecados dos escolhidos. Essa mensagem, essa palavra e todos esses pontos da teologia, que nós chamamos de teologia reformada, era loucura e escândalo para muitos. Essa mensagem não constitui um problema só para os nossos dias, já era um problema nos dias de Paulo, principalmente para os judeus e para os gregos, que viam a cruz como uma derrota. Vocês imaginem como um ser humano vai olhar para Cristo e vê-lo como um derrotado, um Senhor, uma divindade que morre crucificado pela mão dos homens, um Senhor impotente, um Senhor que não teve como livrar-se da cruz. Então, os judeus e os gregos olhavam para Jesus e o viam como um derrotado. E por que o viam como um derrotado? Porque eles não entenderam que o Messias veio a este mundo com a missão expressa de morrer. A carta aos Hebreus vai nos dar o sentido dessa vinda de Jesus para morrer. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, derramar o seu sangue, morrer, ressuscitar, para quê? Para cancelar os pecados dos escolhidos. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia em geral, nós vamos entender e vamos nos deparar com o fato de que Deus faz escolhas. Nós também fazemos escolhas, e aqui que está um problema, porque Deus faz escolhas, os homens fazem escolhas, os humanistas dizem que essas escolhas humanas concorrem com as escolhas de Deus. Em determinadas situações Deus se vê impotente por causa da escolha humana. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem faz escolhas, ele não é um ser autômato, né? O homem faz escolhas, mas estas escolhas, elas não concorrem, essas escolhas, elas não agem de forma sinergista com as escolhas de Deus. Elas estão dentro dos decretos divinos, e as escolhas que nós fazemos, elas vão chegar a um final, a um propósito. E qual é o propósito? A graça de Deus, no sentido da sua escolha. Ele próprio, pela providência sua, que é própria dele, um atributo, ele vai fazer com que as nossas escolhas cheguem dentro daquilo que ele decretou. Deus não depende do ser humano para que os seus projetos sejam realizados. Então Paulo disse que Deus, soberanamente, ele escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Os sábios na época de Jesus não é diferente dos nossos dias. Tem muita gente que se julga sábio, acima das escrituras,
ele entende que essa palavra que nós pregamos e que cremos, ela é de fato loucura, não faz nenhum sentido, então eles se julgam sábios. A questão é que a sabedoria desse mundo, ela é o quê? Loucura perante Deus, e a sabedoria de Deus é loucura perante esse mundo. Então por isso que Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios. E Paulo vai mais longe e ele diz que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Isso significa que a lógica humana nada tem a ver com a nossa lógica, é completamente diferente. O homem não vai entender as escolhas de Deus. Quando Deus deveria usar uma sabedoria maior, ele usa as coisas loucas. Quando Deus deveria usar o seu poder para convencer os fortes, ele usa coisas fracas. Por isso, as escolhas de Deus parecem estranhas e não fazem sentido. Elas são loucura aos nossos olhos. Se não vejamos, Deus decretou que a salvação resulta de uma escolha determinada pela Trindade antes da fundação do mundo. Ao mesmo tempo em que determinou que a fé salvífica vem por meio de você ouvir uma simples pregação. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A fé vem pelo ouvir. Então, Deus decreta a salvação antes da fundação do mundo, mas ela é efetivada por meio de uma fé, tá? Que é dom de Deus, e vem, ela nasce, ela brota por meio de se ouvir uma pregação. Pregação vista como louca, pois o centro dessa pregação é a cruz. E assim Paulo começa o primeiro capítulo da carta aos Coríntios, na sua primeira carta. Então, o centro da mensagem é a cruz. O conteúdo principal, o tema central é Cristo crucificado. Não é prosperidade, não é benefício para o ser humano, mas é Cristo crucificado. A doutrina da salvação diz respeito ao livramento da condenação eterna, resultado do pecado e da natureza que herdamos de Adão, libertação do poder do diabo, do mundo e da carne, estabelecendo a paz entre Criador e criatura. Então, quando esse ser humano é convertido por Cristo e ele recebe os benefícios do sangue derramado na cruz do Calvário, acontece uma restituição daquela inimizade que foi acometida no momento da queda. Jesus restitui a comunhão entre o Deus Santo e o homem pecador. E aqui surgem algumas perguntas. A quem pertence a salvação? Quando nós olhamos a Bíblia assim com mais detalhes, Jonas capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer que a Deus pertence a salvação. A pergunta persiste: a quem pertence a salvação? Davi, no Salmo de número 3, no versículo 8, ele diz que a Deus pertence a salvação. João, em Apocalipse, capítulo 7, versículo 10, diz que a salvação pertence ao Senhor. Agora, aqui se estabelece algo que é fundamental para o nosso entendimento. A salvação pertence ao Senhor, é dele. Davi diz que ele colocou a salvação por muros e antimuros. Isso significa que o homem natural não tem acesso a ela, ele está impedido de chegar até ela por causa do pecado. Então a salvação pertence a Deus. E aqui surge uma outra pergunta: se a salvação pertence a Deus, por que ele não salva todos os homens? Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Paulo diz assim: fiel é esta palavra, as Escrituras, a Bíblia, e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais ele, Paulo, era o principal. Ora, se Deus salva o pior dos pecadores, por que não salva os demais? Aí vem uma segunda pergunta: quem é que toma a iniciativa na salvação? Observe que nós estamos tratando de escolhas. Deus faz escolhas, o homem faz escolhas. A quem pertence a salvação? Pertence a Deus.
A quem pertence a fé salvífica? Pertence a Deus. Ele deu a todos os homens. 2 Tessalonicenses 3:2 diz que não. Diz que a fé é algo que foi dado apenas aos eleitos. Judas confirma isso no versículo 3 da sua carta. A fé foi dada aos santos, não foi dada a todos os homens. Agora, se Deus salva o pior dos pecadores, por que não salva todos os homens? Quem é que toma a iniciativa na salvação? É Deus ou é o homem? A Bíblia é muito clara com relação a essa resposta. É Deus quem vem ao encontro do pecador morto em seus delitos e pecados. Esse pecador está impossibilitado de ir a Cristo. Jesus deixa isso muito claro em João 6,44, que diz-nos assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ora, se Jesus Cristo disse que ninguém pode ir a Ele sem que o Pai o leve, como é que o ser humano pode pensar que ele vai fazer alguma escolha com relação à sua salvação na direção de Deus? Isto é ilógico. Lembram do hino que nós cantamos agora há pouco? Buscou-me com ternura, a iniciativa é dele. Buscou-me com ternura, Jesus o bom pastor. Encontrou-me em que situação? Na miséria. E foi ele quem me buscou com amor. E como esse hino ele é muito divulgado, porque ele é o hino 169 no Inário para o Culto Cristão. Ele é o hino 68 na harpa cristã. Ele é o hino 113 no Inário Adventista. E ele é no cantor cristão é o 37. Você tem certeza? Muito bem. Não precisa da ajuda dos universitários. 37. Então, observem que este hino você vai encontrar ele em todos os inários, trazendo uma verdade para nós, de que Jesus foi quem nos buscou com ternura. As pessoas, elas não observam o que cantam, na maioria das vezes. Então, irmãos, a salvação pertence a Deus. É Ele quem toma a iniciativa, Ele estabelece as regras e é Ele quem fecha a conta. Não há elemento humano na salvação, todos nós sabemos disso, devido ao estado de morte imposto pela queda de Adão, do qual nós descendemos. Deus não escolheu um plano sinergista que depende da vontade do homem para se concretizar. Prestem bem atenção nisso. Deus não depende de você para Ele fazer absolutamente nada. Se um dia você decidir virar as costas para Deus e não tiver nenhum homem para servir e para pregar esse evangelho, o que a Bíblia diz? Ele vai fazer com que as pedras clamem. E aqui tem uma questão teológica, tem dois sentidos aqui. Se você pensar em pedra mesmo, alguém pensar como pode uma pedra falar, eu respondo com uma outra pergunta: como pode uma jumenta falar? E Deus fez uma jumenta falar, né? Então, queridos, Deus não escolheu um plano sinergista, Ele não depende do homem. Deus escolheu a loucura do Evangelho, onde o inocente assume a culpa e morre como um criminoso maldito. Por isso que Paulo diz: maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro, e ele morre no lugar dos verdadeiros culpados. Onde é que nós encontramos essa mensagem? Essa mensagem nós encontramos já lá no Éden, quando os cordeiros inocentes morreram para cobrir a nudez e a vergonha dos verdadeiros culpados, Adão e Eva. A proposta de salvação é pela graça, por meio da fé, que é dom, é presente de Deus. Parece loucura, porque Cristo morre e Deus imputa os benefícios do seu sangue sobre pecadores escolhidos antes da fundação do mundo. Preste atenção, você nem havia nascido ainda. Você não tinha a menor consciência de que existiria, e Deus já havia escolhido, já havia separado dentre a espécie humana. Para quê? Para ouvir essa palavra. E o Espírito Santo já estava predestinado para agir no seu coração, na sua mente, abrir a sua mente para que você compreendesse essa mensagem. É por isso que nós chamamos de salvação pela graça. É pura graça que vem da vontade de Deus, não é da vontade do homem. Os homens amaram mais as trevas do que a luz.
A salvação, queridos, então, ela é resultado da vontade de Deus, como afirma João no Evangelho, no seu Evangelho, no capítulo 1, nos versículos 12 e 13. E para deixar o homem mais louco ainda, a Bíblia apresenta em detalhes todas as vertentes da vontade de Deus. Você já parou para pensar na vontade de Deus? Quantas vertentes tem a sua vontade? Você pode pensar em vontade de uma casa própria, um carro novo, um emprego melhor. São as vertentes da sua vontade. E as vertentes da vontade de Deus? Irmãos, em primeiro lugar, Deus possui uma vontade pessoal, que é a liberdade de realização. A vontade pessoal mostra Deus como um ser moral que prefere, que escolhe e que determina os fatos na história. Em segundo lugar, Deus possui uma vontade positiva. Ela mostra Deus como causa ativa e concreta de todas as coisas, resultado da operação positiva e eficiente do Criador. Terceiro, Deus possui uma vontade soberana, e ela nos mostra que por razões justas, santas, sábias e algumas ocultas, Deus decretou todas as coisas que existem no céu, na terra e no universo. Quarto lugar, Deus possui vontade de preceito, e a vontade de preceito mostra Deus indicando ao homem como ele deve agir no curso da sua vida. Por isso que a Bíblia está cheia dos preceitos divinos. Ela mostra aos mais sábios como eles devem expor essa sabedoria, onde eles devem buscar a sabedoria como fonte. Ele ensina os seres humanos como viverem de forma para agradar a Deus e viverem bem e felizes. Nós temos todos os preceitos aqui. Uma vez eu estava brincando com alunos, né, numa sala pequena, e eu estava falando sobre sala de pequenos, aliás, e a gente estava falando sobre preceitos. Na realidade era uma professora, eu estava ouvindo, né, lá em Codajás, e ela começou a fazer pergunta, e os meninos também começaram a fazer pergunta, os adolescentes, e aí alguém perguntou sobre essa questão dos preceitos. O que os preceitos poderiam ajudar? E eu disse, no mínimo te livrar de uma peia, né? Porque honra teu pai e a tua mãe, filhos, obedecei os vossos pais. Se não obedece, vem peia por aí, né? Então Deus tem a sua vontade de preceito. Seus preceitos estão nas sagradas letras, cabe ao homem buscá-los e praticá-los. Quinto lugar, Deus tem vontade de propósito, e nela Deus age a fim de alcançar todos os seus projetos e objetivos. Deus não precisa de alguém ou de quem quer que seja para que ele alcance os seus propósitos e seus objetivos. E aí ele coloca em curso a doutrina da providência. É na doutrina da providência que nós temos a certeza de que nada vai frustrar os planos de Deus. A doutrina da providência nos garante o que diz Jó 42:2: nenhum dos teus planos pode ser frustrado ou impedido. É a doutrina da providência que vai garantir a certeza de salvação e a segurança eterna de salvação para nós batistas. É na doutrina da providência que nós vamos sempre lembrar de que nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. As seitas neopentecostais, as igrejas pentecostais não têm essa certeza, eles não têm segurança de salvação, amanhecem salvos e dormem perdidos. A vontade de propósito, ela vem antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, diz Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 1, nos versículos de 6 a 10. A vontade de propósito, ela é sempre eficaz, ela será realizada independente da vontade humana, independente de qualquer coisa. A vontade de propósito é imutável. Deus é sábio e onisciente, Deus não muda. Na vontade de propósito estão contidas todas as coisas encobertas. Você sabia que Deus tem coisas encobertas que não nos diz respeito? E isso nos é dito em Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem a Deus, a nós pertencem as reveladas. Inclusive o mal. Na vontade de propósito nós vamos encontrar o mal, e o mal que Deus criou também com propósito.
E ele, além de criar, ele usa o mal para a sua própria glória, porque ele controla todas as coisas. Não pensem que Satanás está agindo fora da vontade de Deus, que os demônios, que para muito parecem bagunçar o mundo, eles estão fazendo isso à revelia. Não, Deus tem um plano, está seguindo, nada vai mudar. E o que dizer da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Paulo diz isso em Romanos, no capítulo 12, né? Nelas estão contidas o prazer e o desprazer de Deus em todas as coisas. Deus não se agrada do pecado, isso é verdade. Deus se agrada com a justiça, mas Deus não decretou que todos os homens serão justos. Deus não decretou que todos os homens serão salvos, pelo contrário, Deus decretou que todos viessem a esse mundo debaixo do pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A salvação do pecador é agradável a Deus, mas Deus não decretou a salvação de todos os pecadores. A Bíblia mostra que uns tiveram o seu coração aberto, enquanto outros tiveram o seu coração endurecido. Você vai olhar para aquela vendedora de púrpura chamada Lídia. Deus abriu o seu coração e o seu entendimento para ela compreender as coisas que Paulo falava, que Paulo pregava, para a salvação dela. E aí, no mesmo livro chamado Bíblia, você vai encontrar que Deus endureceu a Faraó. Então, sempre na história humana, tiveram uns que Deus abriu o coração e teve outros que Deus endureceu. O decreto oriundo da vontade de Deus atinge os homens, a fim de acolherem ou rejeitarem a salvação de suas almas. Paulo disse que Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. É Deus quem escolhe o homem e não o homem quem escolhe a Deus. Jesus disse isso aos seus discípulos em João no capítulo 15, no verso 16: não fostes vós que escolhestes a mim. Vamos colocar um acabamento aqui, observando 5 tipos de escolhas na Bíblia. Irmãos, em primeiro lugar, a Bíblia nos apresenta que Deus escolheu a Jesus para ser o Messias. Ou seja, para entender a eleição do Messias, você tem que buscar na teologia aquilo que nós chamamos de santo conselho. Quando vocês lerem assim, ó, conforme o conselho da sua vontade, o que é conselho? Paulo usa a palavra eudóquia no grego, uma palavra que vem derivada do hebraico, que indica um conselho, um concílio no latim, que derivado para o português é uma assembleia, uma reunião. Então, o que a teologia vai nos dizer com a palavra conselho? Que houve uma reunião na tríade santa, Pai, Filho e Espírito Santo, e eles decidiram todas as coisas antes de criar. Então, nós somos resultados de um plano pré-estabelecido. E essa reunião teve uma resolução, onde a Trindade resolveu determinar todas as coisas antes da criação do mundo. Você consegue compreender esse fato incrível, que é mais uma das loucuras de Deus para nós? Houve uma reunião entre a Trindade e Deus definiu quem encarnaria, quem morreria na cruz e quem regeneraria o homem. Estamos falando de Jesus que morre, estamos falando do Espírito Santo que regenera, que opera o novo nascimento. O novo nascimento é mais fácil do que regeneração, né? Não engata a língua. Então, esse foi o primeiro tipo de escolha. Houve uma reunião e Deus escolheu Jesus para ser o Messias. Em segundo lugar, segundo tipo de escolha que nós vamos encontrar na Bíblia, nós vamos ver a eleição dos anjos. Não pensem que aqueles anjos que permaneceram fiéis, eles ficaram lá no céu porque eram inteligentes e que não se deixaram levar pela palavra de Satanás. Não. 1 Timóteo 5:21. Conjuro-te perante Deus, Cristo Jesus e os anjos eleitos. Mais uma assembleia, com a presença de quem? Anjos eleitos. Por que eles não caíram? Porque foram eleitos para permanecerem fiéis. Os anjos, eles permaneceram fiéis por decreto. Terceiro tipo de escolha na Bíblia, nós vamos encontrar, é a eleição de Israel para ser o povo de Deus da antiga aliança. Quando você lê Deuteronômio capítulo 7, versículos de 6 a 8, você vai encontrar a seguinte expressão: de todos os povos que há sobre a terra, Deus escolheu você, Israel. Foi Israel, os demais povos foram rejeitados.
Em quarto lugar, a Bíblia nos apresenta a eleição para a salvação, e é aqui que nós estamos dentro. Então, quando você lê Efésios 1, 3, que diz assim, né, verso 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Agora você entende como que Deus me escolheu antes da fundação do mundo? Na reunião da Tríade Santa, no Santo Conselho, antes da criação de todas as coisas. Agora você entende o que significa eleitos antes da fundação do mundo. Os salvos foram escolhidos, predestinados no conselho, na Assembleia do Soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho, a determinação, a reunião da sua vontade. Efésios 1:11. Parece loucura? Os descrentes também acham, e Paulo confirma que é pura loucura. Em quinto lugar, a Bíblia é clara quanto à eleição ministerial. Então olha só, a eleição de Jesus, a eleição dos anjos, a eleição de Israel, a eleição para a salvação e a eleição para o ministério. Irmãos, foi Deus quem escolheu Abraão para criar o seu povo da antiga aliança, e nesse propósito Deus rejeita Esaú e escolhe Jacó. Deus escolheu Moisés para libertar o seu povo quando estava preso no Egito. Deus escolheu a Davi para reinar sobre eles. Deus escolheu criar um dia um novo povo. Israel sai de cena e entra a igreja, composto de judeus e gentios. Entra uma nova aliança. Deus mandou Jesus morrer por este povo, que agora é a sua igreja. Deus escolheu Paulo para dar uma organização e uma fundamentação teológica e doutrinária para essa igreja. O modelo de igreja que temos hoje é organizado por Paulo no Novo Testamento. E, para ir mais longe, um dia Deus determinou que Cristo virá buscar o seu povo. Você acredita nessas loucuras? Os eleitos, os escolhidos por Deus, eles foram predestinados com características próprias, de acordo com o propósito para o qual eles foram escolhidos. Ou seja, eu e você trazemos características próprias, capazes de entender essas coisas e capazes de aceitar essas coisas sem problema nenhum. Eu não vejo loucura aqui, eu vejo um plano soberano pré-estabelecido antes da fundação do mundo. Eu vejo uma palavra revelada, a qual eu devo seguir, não ir contra ela. E ainda que pareça loucura, os escolhidos naturalmente se identificam com essas verdades. Irmãos, a eleição é um dos maiores e mais belos atos da graça de Deus. As doutrinas da graça não me pesam. Eu não me entristeço com as escolhas de Deus, elas não são pesadas para mim. Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele faz todas as coisas. Quem sou eu para questionar e para discutir com Deus? Paulo escrevendo aos Romanos, verso 20: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto formado perguntar quem o fez: por que me fizeste assim? Não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? É direito de Deus. Ele salva quem quer, endurece a quem quer, abre o coração de quem quer. E qual deve ser a nossa atitude? De gratidão. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na segunda carta, no versículo 13, ele diz assim: sempre devemos dar graças a Deus, irmãos, por vós, porque Deus nos escolheu desde o princípio. Para quê? Para salvação, santificação no Espírito e fé na verdade. Nós temos que ser gratos a Deus sempre, porque Ele nos escolheu. Se Ele fosse depender de nós para escolher, nós jamais o escolheríamos. Então, a doutrina da graça não me pesa. Eu não tenho problema nenhum com a eleição, com a escolha de Deus. Eu não tenho desejo de escolher nada. Louvo a Deus porque Ele me escolheu. A eleição mostra a misericórdia de Deus para com homens a quem Ele quer bem. Essa é a mensagem do Evangelho, lembra? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem, a quem Ele se revelou, a quem Ele escolheu. A eleição inclui o resgate do pecado, o dom gracioso da salvação e o sustento de uma vida santa e justa diante de Deus.
Não tente entender as escolhas de Deus, elas não são lógicas. Eu quero terminar com duas perguntas que geralmente vêm à mente humana. Primeiro, por que Deus escolheu as coisas loucas, fracas, insignificantes, desprezadas, para envergonhar os sábios e os fortes deste mundo? Por quê? A Bíblia responde: para que ninguém se gabe, para que ninguém se glorie, ou para que ninguém se exalte na presença de Deus. As melhores obras do homem são reputadas por Deus como trapos de imundícia. Os eleitos sabem que não foram escolhidos por seus próprios méritos. Nós sabemos que nós não tínhamos mérito nenhum. Em nossa carne não habita bem nenhum para que Deus tivesse que nos escolher. Então é fruto da graça, é fruto do amor. Aquele sujeito que está lá morto em delitos e pecados, perdido, condenado, e aí ele lembra: buscou-me com ternura. Jesus, o bom pastor, eu, ovelha desgarrada, presa num mundo de lama, ele vai lá e me resgata. O crente foi escolhido pela soberana vontade de Deus sobre os méritos de Cristo. Nós fomos eleitos em Cristo. Uma segunda pergunta: e para que Deus escolheu as coisas loucas, fracas, insignificantes, desprezadas, para envergonhar os sábios, fortes desse mundo? Para quê? Para a sua própria glória. Você pode viver a sua vida todinha, viver a vida inteira aqui na terra, e nunca dar um glórias a Deus, e nunca glorificar a Deus por absolutamente nada. Isso não vai mudar absolutamente nada. Por quê? Porque Deus é o Deus de toda a glória. Ele tem serafins dizendo para ele a todo momento: santo, santo, santo. Santo aquele que está assentado no trono. Irmãos, Deus fez, Deus escolheu, Deus mandou Jesus, Ele nos resgatou, Deus nos salvou, nos deu o dom da fé para a sua própria glória. Então, a Ele, pois, a glória eternamente, amém, pela nossa salvação. Que Deus nos abençoe.